Irmãos, vamos abrir a palavra lá no Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Se pudermos ligar esse ventilador aqui, meus nobres diáconos, seria uma bênção. Salmo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês vão ler todos comigo. Leamos a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Bendito Senhor, fala agora ao nosso coração. Ó Deus, nós te pedimos que no nome de Jesus, a tua palavra caia em solo fértil nesta noite. Que o Senhor repreenda, Deus, qualquer artimanha do maligno contra a nossa vida, na autoridade do nome de Jesus. E que tu te mostres a ti mesmo, ó Deus, a tua igreja na pregação desta noite, para que teu povo te conheça mais, Senhor, e conhecendo-te mais, te ame, te adore, se consagre a ti, e viva, ó Deus, ó Pai, descansado e confiado, porque não há ninguém como o Senhor, tão bondoso, tão amoroso, tão cuidadoso, tão maravilhoso, que cuida de nós e nos sustenta. Senhor, então fala a alma do teu povo e abençoa o teu rebanho. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Nós, amados irmãos, ouvimos essa frase pela primeira vez, eternizada pela boca do grande poeta inglês John Donne, que era um pastor puritano, amados amigos e irmãos, do século XVIII. E ao dizer que nenhum homem é uma ilha, amados irmãos e irmãs, ele está dizendo que Deus nos criou para relacionamentos. Deus nos criou para que nos relacionemos com toda a sua criação. Deus nos criou para que nos relacionemos uns com os outros, mas sobretudo o relacionamento mais importante que nós temos é o relacionamento com o Senhor Deus. E Davi começa esse salmo tão maravilhoso falando a respeito deste relacionamento. Ele diz que para ele Deus é um Deus de pacto. Ele cita o nome de Yahvé, que é o nome do Deus da aliança, o Deus eterno, o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus imutável, o Deus que libertou seu povo da escravidão do Egito, o Deus Salvador. Ele se mostra então, amados irmãos, como esse Deus de pacto, mas é um Deus pessoal. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. É o pastor dele, com quem ele tem intimidade. E esse relacionamento então, que é um relacionamento de pacto e aliança, é um relacionamento de intimidade, também é um relacionamento de confiança, porque Davi diz: nada me faltará. Consciente então da beleza desse relacionamento que ele tem com Deus, Davi, amados irmãos, usado pelo Senhor, nos apresenta aqui o Deus que é pastor. E se você creu em Jesus Cristo como Filho de Deus, que deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, esse Deus não é qualquer pastor, esse Deus é o teu pastor. E aqui então Davi nos apresenta o Deus que é o meu pastor. Eu espero sinceramente que, por causa da fé que você tem em Jesus, você possa dizer que o Senhor de fato é o teu pastor e nada te faltará. Davi nos diz, amados irmãos, que o Deus que é o meu pastor é o meu sustentador.
O Deus que é o meu pastor é o meu sustentador. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Amados irmãos, depois de dizer que nada lhe faltará, ele pinta o Senhor Deus, amados irmãos, como um pastor que cuida das suas ovelhinhas. E eu não sei se vocês sabem, queridos irmãos e irmãs, o sonho de consumo de qualquer ovelha é pasto verde para poder se alimentar. E o texto da palavra nos diz que o Senhor faz com que o seu povo repouse em pastos verdejantes. Amado irmão, imagina a ovelhinha sonhando à noite com um pasto verde, dizendo: bé, bé. O Senhor então a leva para os pastos verdejantes, onde ela é saciada em sua fome. E Davi está dizendo que o Senhor supre as nossas necessidades, Ele alimenta a nossa alma. Mas o texto diz que Ele nos leva para águas de descanso. Amados amigos e irmãos, ovelhas quando andam por terras inóspitas, correm o risco de morrer de sede. Então, quando o pastor as conduz para um oásis, amados amigos e irmãos, depois de se alimentarem com pastos verdejantes, elas podem dessedentar a sua alma, e então ter renovada a esperança da sua vida, porque o Senhor lhe dá a bênção de experimentar águas de descanso. E se não bastasse tudo isso, ao lhes dar o alimento que precisam, ao lhes dar a água que mata a sua sede, o Senhor traz restauração para a alma dessas ovelhas. O texto diz: refrigera-me a alma. O verbo usado no hebraico aqui para refrigerar, literalmente, amados irmãos, é o verbo usado para restaurar. É o mesmo verbo usado no Salmo 19, quando diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então o salmista está dizendo que, porque somos alimentados com o pasto da palavra de Deus e dessedentados com os rios do seu Espírito, amados amigos e irmãos, nossa alma é restaurada, é renovada, é revigorada e tem força para viver, porque o Deus que é o nosso pastor é o nosso sustentador. Que bênção, irmãos, é saber que no Senhor todas as nossas necessidades são supridas. E eu não sei se você sabe, mas a maior necessidade que você tem é a necessidade de ser perdoado por Deus. E você pode ser perdoado por Deus, porque Deus deu Jesus, o Filho dele, como pastor que deu a vida na cruz em seu lugar. O Senhor Jesus diz lá em João 10:11, eu sou o bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. Você pode então ter o seu coração alimentado, você pode ter a sua alma dessedentada, você pode ter o seu espírito renovado, se você nesta noite se arrepender dos seus pecados e crer de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz em seu lugar, para te salvar, para te justificar, para te perdoar, para te reconciliar com Deus, para encher de paz o seu coração, para restaurar a sua vida. Não só para te garantir um lugar nos céus, mas para trazer os céus para dentro do seu coração. Queridos amigos e irmãos, o Deus que é o meu pastor, o teu pastor, o nosso pastor, é o Deus sustentador. Ele supre as suas necessidades mais essenciais. Ele supre as suas necessidades espirituais. É por isso que Paulo diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu por você naquela cruz aquele que ele tinha de melhor, se Cristo abriu os braços e gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque estava recebendo sobre si a ira que eu e você merecíamos sofrer no inferno. E quando ele gritou, está consumado, o véu do santuário se rasgou, irmãos. E a partir daí a presença de Deus, amados irmãos, entra no coração de pessoas de todas as nações que creem em Jesus. Se Deus já deu por você esse filho tão maravilhoso, Ele vai deixar de cuidar de você?
Ele vai deixar de suprir as suas necessidades essenciais. Ele vai deixar de conduzir a sua vida. Nunca, jamais, ninguém amou você como Jesus te ama. Nunca, jamais, ninguém cuidou de você como o Senhor Jesus cuida. Então, meu amado irmão, se o seu pastor é o seu sustentador, que Deus enche o seu coração de gratidão nessa noite, que a sua alma seja cheia de esperança, porque Deus te ama e deu Cristo por você. E esse Deus que te ama e deu Cristo por você, lá em Hebreus 13:5, ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Louvado seja Deus. O Deus que é o meu pastor, é o meu sustentador. Deus cuida de você. Amém, meu irmão? Como diz o nosso hino, vamos cantar comigo? O coro? Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Não se desespere, irmão, o Senhor está cuidando de você. Ele supre todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. O Deus que é o meu pastor, é o meu sustentador. O Senhor é o teu pastor? Mas o Deus que é o meu pastor, além de ser o meu sustentador, o Deus que é o meu pastor é o meu guia. O Deus que é o meu pastor é o meu guia. Olhemos, irmãos, para o versículo 3 na segunda metade. O texto diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me. O texto diz que o Senhor conduz a minha vida. E o texto diz que o Senhor não conduz a minha vida, amados irmãos, por caminhos escabrosos, por caminhos duvidosos, por caminhos, amados irmãos, onde eu tenho o risco de cair. O texto diz que Ele me conduz pelas veredas da justiça. Por que Ele faz isso? Por causa do amor do seu nome. Porque Ele deu Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Então, amados irmãos, quando Ele nos salva e perdoa os nossos pecados, quando Ele nos dá a bênção de caminhar no caminho da perseverança dos santos, Ele nos leva pelas veredas da justiça. Ele o faz porque seu nome será glorificado, por causa da grande salvação que Ele nos dá. Deus dirige a sua vida, crente. Não se desespere. Talvez você precise tomar uma decisão. Talvez a dúvida assole o seu coração. Talvez você esteja pedindo a Deus a sabedoria para tomar os próximos passos, as próximas decisões. E o Senhor diz que Ele vai te guiar pelas veredas da justiça. No Salmo 25:12, irmãos, o texto diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele ensinará no caminho que há de escolher. No Salmo 32:8, o Senhor promete: instruir-te-ei e te ensinarei, sob as minhas vistas te darei conselho. O Senhor promete dirigir a tua vida. Irmãos, eu me lembro daquele homem que estava prestes a cometer um adultério e se levantou decidido a pecar contra o seu Deus. E quando estava pronto para consumar a terrível traição contra a mulher da sua vida, correndo o risco de destruir a sua família, lembrado pelo Espírito Santo, deste versículo maravilhoso que diz: me guia pelas veredas da justiça. Deu meia volta e diz: o caminho de Deus é caminho de retidão. Eu não vou pecar contra o Senhor. O caminho do Senhor é caminho de santidade, é caminho de fidelidade a Deus. Louvado seja o Senhor. Se você precisa de direção para o próximo passo, se você precisa saber como atuar, Deus guia a sua vida pela palavra dEle. Então leia a sua palavra e peça a Deus para falar ao seu coração. E o Senhor há de iluminar o seu entendimento e vai te dar sabedoria, amado irmão, para você tomar a próxima decisão. E o caminho que Ele vai te guiar, fique tranquilo, vai ser caminho de justiça. Vai ser caminho que você glorifica o nome dEle. Vai ser caminho no qual você honra o nome do Senhor. Vai ser caminho no qual a glória de Jesus resplandece em você. Vai ser caminho em que você viverá na paz do Senhor. Porque o Deus que é o nosso pastor é o Deus que conduz a nossa vida, que guia os nossos passos
e que nos dá direção para caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o teu pastor? Mas o Deus que é o meu pastor, além de ser, amado irmão, sustentador e o guia, o Deus que é o meu pastor, diz o texto que Ele é o meu protetor. O Deus que é o meu pastor é o meu protetor. Vamos ler, irmãos, versículo de número 4. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A igreja, leia o mesmo versículo. Queridos irmãos e irmãs, crentes enfrentam tragédias neste mundo. E maturidade, amado irmão, é alguém dizer que porque você é cristão, você não vai sofrer. Sendo que o teu próprio Senhor, amado amigo e irmão, quando aqui esteve, viveu uma vida de sofredor. É claro que você não vai sofrer para pagar os teus pecados, porque Cristo já os pagou. Mas nesse mundo Deus nos assegurou que nos esperam aflições, amados amigos e irmãos. E o Senhor Jesus nos mandou ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele diz que, mais ainda, cada um de nós recebeu a graça de padecer por Cristo, não somente de crer nele, Filipenses 1:29, e ele diz mais, ele diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, vai ser perseguido. Então o Senhor nos assegura aflições, e Davi diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmão, o crente vai passar pelo vale da sombra da morte um dia ou outro, seja um familiar, seja um amigo, seja um colega, ou seja, a nossa própria vida um dia será levada à glória, se Jesus não voltar logo. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados para esse dia de luto, para esse dia de dor. E o texto diz que nós não precisamos ter medo da morte. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque o crente pode passar pelo vale da sombra da morte, irmão, sem desespero, sem angústia, sem dor. Sem dor, amado irmão, que acabe com a sua vida, porque nós vamos sofrer de um jeito ou de outro. Mas como é que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte sem uma dor que nos neutralize, destrua a nossa vida? É só, amados irmãos, porque nós temos a consciência de que o Senhor está ao nosso lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você não precisa ter medo. É claro, amado amigo e irmão, que você vai sofrer, mas preste atenção, toda prova que você passar, você terá a vitória, porque o Senhor promete, amado irmão, que estará ao teu lado. Não importa, amado irmão, seja no dia bom, seja no dia mau, mas ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não se desespere, o Senhor vai estar com você. Não vai ser fácil, vai ser doído, vai ser sofrido, mas o Senhor promete estar com você todos os dias, até a consumação do século. É por isso que Davi diz então, amado irmão, pintando de novo a metáfora do pastor, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, a vara era um instrumento pequeno, o bordão que o pastor tinha, ele era de madeira e ele era pontiagudo. Então a vara, amado irmão, servia para defender as ovelhas. Então quando vinha o lobo ou o leão, ou o urso, amado amigo irmão, ou o mercenário, o pastor, além das pedras que tinha, corria contra esse animal, e com a sua vara ele furava o animal e defendia a ovelha. A vara era para defender as ovelhas. Então o texto está dizendo que você não precisa temer no dia de angústia e dor, porque Deus te defende. Mas ele diz mais, o Senhor não usa só a vara, ele usa o cajado. Ovelhas, amados irmãos, são animais que têm problema de enxergar a distância, elas não conseguem ver muito bem. É por isso, amados irmãos, que elas precisam de um cajado para ser dirigidas. E eu não sei se você lembra, mas o pastor pegava o cajado e tocava no chão. E à medida que o pastor tocava o cajado no chão, as ovelhas seguiam o pastor e o ouviam, e sabiam para onde deveriam ir. Mas o cajado, amados irmãos, é alto e curvilíneo em cima. E se a ovelha, amado amigo e irmão, está perdida, e ela não enxerga bem,
e vai clamando bem desesperada, está prestes a cair no despenhadeiro. Então o pastor lança a mão do seu cajado e toma a sua ovelha, amado irmão, e a livra da morte. O cajado serve para dirigir a ovelha, para livrá-la da morte. Mas se essa ovelha anda muito rebelde, amado amigo e irmão, e anda dando coices no seu pastor, e anda mordendo o seu pastor, então o pastor, com muito amor, toma o cajado, amado irmão, e coloca na perna da ovelha, e desloca a perna da ovelha, e ela tem uma pequena fratura, para que ela venha a ser carregada pelo pastor. Então no peito do pastor ela sente o cheiro do pastor, e ela sabe então quem a ama, quem a alimenta, quem cuida dela, e ela se arrepende então da sua rebeldia e da sua rebelião, porque o pastor estará ao seu lado, ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte. Que bênção maravilhosa, irmãos, é sermos dirigidos pelo Senhor. Eu não sei se vocês viram um vídeo que apareceu no YouTube alguns anos atrás, em que algumas pessoas chegam numa determinada cerca e chamam as ovelhas pelo nome, né? Eu imagino lá em português, mimosa, 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 e nenhuma ovelha ouve, né? Balhada, 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 e nenhuma ovelha ouve. Mas quando o pastor chega e fala, todas as ovelhas, amados irmãos, vêm ao encontro do pastor. Você não precisa temer, o Senhor está ao seu lado. Ele te protege, Ele te livra do ataque do inimigo da sua alma, Ele guia a sua vida, Ele te livra da morte, Ele te disciplina e corrige você na sua rebeldia. Ele é o seu pastor, Ele te protege, ainda no vale da dor, Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Irmãos, quem tem a consciência de que o Senhor cuida dele, pode terminar a sua vida em paz. Eu não tenho tido muito tempo para assistir filmes ultimamente, mas eu gosto de bons filmes. E eu me lembro, amados irmãos, quando saiu aquele filme Titanic, antes do ano 2000, não é verdade? Eu fui ao cinema com a minha querida Cleusa assistir aquele filme, à época do lançamento. E eu confesso para você que uma das cenas que mais me impressionou não foi a cena em que o DiCaprio pede, amado amigo e irmão, a atriz principal que abra os seus braços. Não, aquela cena não me impressionou tanto assim. A cena que me impressionou, irmãos, foi quando o navio está prestes a afundar, quase tombando. Os músicos da orquestra olham um para os outros e dizem, foi um prazer tocar com você. E eles se despedem, amados irmãos, e enquanto o navio está afundando, eles começam a tocar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor. Vamos lá? Que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu virei para minha esposa, meu presbítero, e falei assim, esses caras morreram com estilo. Eu falei, Deus, me deixa morrer desse jeito. Irmão, só pode tocar mais perto, quero estar na hora que está morrendo, quem tem a consciência de que Deus está ao seu lado e cuida da sua vida. Então, meu irmão, não se desespere, o Deus que é o teu pastor, é o teu protetor, Ele vai cuidar de você, ainda no dia da mais intensa dor. Coragem, confie no Senhor! Mas o Deus que é o meu pastor, amado amigo e irmão, também é o meu anfitrião. O Deus que é o meu pastor, também é o meu anfitrião. Davi muda o cenário agora, amados irmãos, ele sai dos pastos verdejantes e do redil das ovelhas e vai para um jantar. E é impressionante que ele chega ali naquele jantar, e talvez você imaginaria que o servo de Deus é quem o serviria ali. Mas de repente Davi chega naquele jantar, e qual não é a sua surpresa? Quem está vestido de serviçal é o próprio Yahvé.
Então ele prepara uma belíssima mesa, e ele coloca Davi na cabeceira, amado amigo e irmão, e ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Os inimigos de Davi se sentam na mesa para ver o Deus eterno honrando a vida dele. E aí então ele diz: unges-me a cabeça com óleo. E a unção com óleo, amado irmão, significa que aquele homem foi escolhido por Deus para reinar, que aquele homem é capacitado por Deus e tem o poder de Deus para cumprir a missão. E aí ele diz então que quando o Senhor o honra na presença dos seus inimigos e lhe dá a sua unção, mostrando que ele é um escolhido de Deus, ele diz que o seu cálice transborda, e o transbordar do cálice simboliza que a sua alma está explodindo de alegria, amados amigos e irmãos. Davi diz, amados irmãos, que Deus é o seu anfitrião. Que bênção maravilhosa. Irmãos, Deus promete nos honrar na palavra dele, quando nós nos humilhamos diante dele. Jesus diz: todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha, amado irmão, será exaltado. Tiago, irmão de Jesus, em sua carta diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pedro também diz na sua primeira carta que nós devemos humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. Se você se humilha na presença de Deus, Ele promete honrar você. Que bênção maravilhosa. Irmãos, quando fui pastor em Santiago, algo me impressionou. Eu tinha lido num livro de Charles Swindoll, chamado Sabedoria para a Vida Familiar. Eu não sei se foi traduzido para o português. Isso que fizeram. Mas houve um dia em que eu estava no meu aniversário, e os irmãos da igreja se reuniram numa casa, uma grande mansão de um irmão que tinha lá, para celebrar o meu aniversário. E qual não foi a minha surpresa, amados irmãos, quando eles botam um prato gigantesco, muito bem pintado no meio, e na borda dizia assim: hoy tu eres una persona muy especial. E quando eles colocaram o prato, eu falei: para com isso, gente, tira isso daqui, o que é isso, que bobeira é essa? Eles: não, pastor, faz parte da nossa cultura aqui na igreja. Quando nós queremos cuidar de alguém, ou celebrar a vida de alguém, nós reconhecemos que aquela pessoa é preciosa para nós. E aí então eles me deram aquele prato gigantesco, todo mundo comeu no prato normal, e o meu prato dizia: hoy tu eres una persona muito especial. E todas as vezes, amados irmãos, que havia uma celebração importante, quando um filho passava no vestibular, quando chegava o dia do casamento, quando chegava, querido, o dia da promoção no trabalho, quando chegava o dia do batismo dos filhos, de repente você estava lá naquela comemoração e o pessoal colocava o prato: hoje você é uma pessoa muito especial. E eu virei para a Cláudia e falei: Cláudia, quando nós voltarmos para o Brasil, vamos fazer isso lá em casa? Ela falou: vamos. Nós não fizemos até hoje, amado irmão. Mas eu gostei, não é verdade? Tem gosto bonito. É isso que Deus está dizendo para Davi aqui: Davi, você para mim é uma pessoa muito especial. Já parou para pensar? Quando Deus unge a cabeça dele com óleo, quando o cálice dele transborda, o Senhor o honra. Irmão, ninguém honra a sua vida e cuida de você como o próprio Deus. Portanto, meu irmão, não se ensoberbeça. Se alguém fizer mal a você, não saia pisando nas tamancas, amado amigo e irmão. Não saia brigando com o mundo inteiro. Humilhe-se na presença do Senhor. O Senhor diz: minha vingança, minha ira, eu sou o Senhor. Dobre o seu joelho e deixe Deus te exaltar. E quando Deus te exaltar, você verá que você não teria a capacidade de fazer aquilo, amado irmão, que só Deus pode fazer. Certa feita, amados amigos e irmãos, em um determinado lugar, em uma região, um pregador andava se destacando muito. E naquela região, o pessoal resolveu convidar então um grande preletor norte-americano, para mostrar que aquele pregador não era o único pregador que pregava de maneira que prestava naquela região. E quando chegou o dia do americano pregar no evento, o americano não chegou. E aí eles tiveram que convidar aquele pastor lá mesmo. E quando aquele pastor estava no púlpito anunciando a palavra, chegou o americano, mas o pastor já estava no meio do sermão. E quando o pastor pregava, Deus visitou aquele lugar,
E quando o pastor desceu do púlpito, o americano virou e falou assim: eu quero que você pregue esse sermão na minha igreja nos Estados Unidos. Não precisa se exaltar. Só dobre o joelho. Se alguém quer dizer que você não é nada, quer pisar em você, ou quer mostrar que você não é alguma coisa, dobre o joelho. Quem vai te exaltar é Deus. Amém, meu irmão? E nós não nos exaltemos. E nós dobremos os nossos joelhos. E façamos tudo para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esse pastor maravilhoso. Como temos visto, amados amigos e irmãos, o Deus que é pastor é sustentador, é guia, é protetor, é anfitrião, mas em último lugar o texto diz que o Deus que é pastor é o Deus companheiro. O Deus que é pastor é o Deus companheiro. Diz o versículo de número 6. Leamos todos juntos numa só vez. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quem são bondade e misericórdia? Será que a cultura de Davi é igual à cultura chilena, presbítero Paulo Sérgio, ou a cultura americana? No Chile está ali minha irmã Sofia, o nome dela significa sabedoria. Tinha umas moças que chamavam Providência, por exemplo, né? Outras tinham o nome de Paz, nomes bonitos, não é verdade? Então, se você for pensar na cultura americana também, tem algumas senhoritas que se chamam Providence, né? Outras têm o nome de Grace, graça, né? Então você vai pensar que bondade e misericórdia são duas moças que andavam com Davi a vida inteira. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não, irmãos. Bondade e misericórdia são atributos de Deus. A bondade é o atributo de Deus, amados irmãos, que é a fonte de todas as suas bênçãos e benevolências para conosco. É porque Ele é bom que nos dá graça, é porque Ele é bom que nos sustenta, é porque é bom que nos dá a salvação, é porque é bom que nos preparou o céu, é porque Ele é bom que Ele cuida de nós, é porque Ele é bom que Ele conduz a nossa vida, é porque Ele é bom que nos dá a alegria de ter comunhão com Ele. Deus é bom, amados amigos e irmãos. Mas Deus não é somente bom, Deus é misericórdia. E misericórdia é o atributo de Deus, por meio do qual Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele retém a sua mão de ira contra nós. Ah, amados irmãos, eu já contei isso aqui. É como se o Deus eterno viesse como um guerreiro, gritando com uma lança, pronto a nos destruir, amados amigos e irmãos. E de repente, amados irmãos, Cristo entra no meio e recebe em si, amado irmão, a lança que eu merecia sofrer. Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço o inferno, a ira e a rejeição de Deus. Mas porque deu Cristo por mim, Ele não me dá a sua ira, mas me dá a sua paz, o seu amor e a sua graça. Davi está dizendo, amado amigo e irmão, que quando Deus é nosso pastor, Ele é nosso melhor amigo, Ele é nosso companheiro, Ele é nosso melhor tesouro, Ele vai conosco todos os dias, amados amigos e irmãos, e isso é bom demais, irmãos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. O templo em Jerusalém, amado irmão, nos dias de Davi, o tabernáculo era o lugar onde a presença de Deus estava. Hoje, amados irmãos, o templo é a igreja de Jesus, e o Senhor habita no meio do seu povo reunido. E quando nós estamos aqui, amados irmãos, nós estamos na casa de Deus, não só por causa desse belíssimo lugar de adoração, mas porque nós mesmos somos o templo de Deus, e aqui nós habitamos, e a presença de Deus habita, e nós somos tremendamente abençoados por Ele. Louvado seja Deus. Davi está usando figuras diferentes para dizer que quando Deus é o nosso pastor, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso grande companheiro, Ele está conosco sempre, tanto no dia bom como no dia mau. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu ouço esse salmo e me lembro do Salmo 27:10, que diz assim: se meu pai e minha mãe
me desampararem, o Senhor me acolherá. Pais e mães cuidam dos seus filhos, dão o melhor que têm por eles, desvelam-se durante as noites para cuidar deles, trabalham de sol a sol para lhes dar boa saúde, bom estudo e cuidado na vida. Mas há pais desnaturados, amados amigos e irmãos, há pais idólatras, amigos e irmãos, que abandonam seus filhos, que os deixam na sarjeta, que não cuidam deles. O texto diz que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor vai cuidar de mim. Meu irmão, não se desespere. Se você creu em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em sua vida, e Deus estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção, nós temos bons amigos neste mundo, mas o único companheiro que nunca falha conosco, que nunca nos abandonará, é o nosso Deus, porque deu Cristo na cruz em nosso favor, porque colocou o seu Espírito em nós, e a bondade e a misericórdia dele nos vão acompanhar todos os dias, até naquele dia em que se abrirem para nós os portões da grande cidade, e nós ouviremos o Senhor Jesus dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Diante desse salmo, eu quero lhe perguntar: existe alguém tão amado quanto você? Existe alguém tão bem cuidado como você? Alguém já pagou um preço tão valoroso por qualquer coisa nessa vida, comparado ao preço que foi pago por você? Que Deus maravilhoso é esse Deus! O Deus que é o nosso pastor, amados irmãos, é o nosso sustentador, é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso anfitrião, é o nosso companheiro que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de qualquer murmuração, se arrependa de qualquer ingratidão, se arrependa, meu amado irmão, de ter um coração endurecido. E se Deus vai andar contigo sempre, diga: Senhor, perdoa os meus pecados, enche a minha vida da tua presença, eu quero ser o teu amigo, Senhor, eu quero conhecer-te cada dia mais e mais, e quero viver agradecido e satisfeito, porque nunca ninguém me amou como Jesus, que deu sua vida na cruz por mim. Se você, querido, quer ter a plena certeza de que esse pastoreio é para você, nessa noite, em nome de Jesus, eu convido você a se arrepender dos seus pecados e entender que Cristo Jesus deu a vida na cruz em seu lugar, para que o Espírito Santo viesse morar em você, para que você tivesse a presença de Deus na sua vida todos os dias. Creia em Jesus e você será salvo, perdoado, reconciliado com Deus, e poderá dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.